Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Gálatas, capítulo número 5. A nossa leitura será do versículo do capítulo completo, né? Capítulo 5, Gálatas 5, a leitura será do capítulo inteiro, né? A nossa meditação será a partir do versículo de número 16, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos à leitura da mensagem, que diz o seguinte: exortação a conservar a liberdade cristã. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeças à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, vos devorais uns aos outros, vedes, não vos consumais também uns aos outros. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são... Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias,
e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, nós vejamos aqui que esta mensagem, ela é extremamente rica, né, ao nos esclarecer, né, as obras da carne e as obras do Espírito, né? O que são as obras da carne e o que são as obras do Espírito. E a palavra de Deus nos recomenda, né, aqui em Gálatas 5, a partir do versículo número 16, para que se nós um dia aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida a Cristo, nos batizamos, entramos em comunhão e vivemos em santidade de corpo, alma e espírito, então nós andemos também no Espírito, para que nós não voltemos a praticar nenhuma obra da carne, né? E essa advertência vem nos mostrar com toda clareza o que é obra da carne, né? Vou agora nesse momento mostrar para os irmãos o que é obra da carne. Por que a palavra de Deus afirma obra da carne? Porque o homem é feito de corpo, alma e espírito, né? E tem aquele que anda a vida toda, né, ou pelo menos uma parte da sua vida, né, uma parte do dia, uma parte da noite, ele anda, ele vive na carne, né? E ele tem o espírito, mas é o espírito de vida, né? Não é desse espírito que a palavra de Deus está falando. Está falando do Espírito Santo de Deus, né? Aquele espírito que o Senhor nos concede depois que nós aceitemos a Cristo, depois que nós nos tornemos um verdadeiro crente em Cristo, aceitando a Jesus, o Jesus crucificado, né? Batizamos nas águas correntes, né? Ou recebemos pelo menos o batismo nas águas, ainda que algumas igrejas, alguns ministérios batizam em piscinas, em tanques, em piletas, né? E por N motivos, né? Então, se esse batismo for feito com fé, tanto de quem foi batizado, como de quem o batizou, né, não será isto que será o empecilho para que nós falamos ou dizemos, né, que essa pessoa não é um verdadeiro crente, que esta pessoa não herdará o reino dos céus, né? Porque tudo é muito relativo, né? O porquê do batismo em piscinas, em tanques e em piletas, né? Embora nós reconhecemos e recomendamos que o verdadeiro batismo, o batismo legítimo, o batismo ensinado por Jesus, ou o batismo de Jesus, que nos foi dado por João Batista, né? Esta missão o próprio Jesus deu a João,
para que nos entregasse, né? Tanto é que ele é conhecido, muitas vezes é mencionado na Bíblia como o batismo de João, né? Então, qual é o batismo de João? O batismo de João, que é o batismo dado por Jesus, do qual Jesus também foi batizado, não é o batismo da piscina, não é o batismo do tanque, não é o batismo da pileta, que muitas igrejas têm dentro da própria igreja, né? E algumas delas, por falta de espaço, ficam embaixo do púlpito, embaixo do altar, né? Então, de modo que nós recomendamos, né, o batismo nas águas correntes, o qual Jesus foi batizado, foi dado por João, e qual nós fomos ensinados, né? Mas, se o seu batismo foi de fé, foi por fé, tanto de você que foi batizado, como de quem o batizou, né, isso não será impedimento para você herdar o reino dos céus. O que te impede de entrar no céu é andar na carne, né? É isso que te impede de entrar no céu. É você deixar de andar no Espírito e voltar a andar na carne. Não no Espírito de vida, porque isso não tem como você viver sem ele, né? O dia que ele te for tirado, você então expira e cai e morre, né? Mas é o Espírito Santo que comunga com o nosso espírito para que nós possamos andar no verdadeiro caminho, né? Então é desse Espírito que a palavra está falando. Então, aqueles que andam no Espírito, andam segundo o Espírito, não pode andar segundo a carne, né? Então, quem anda segundo a carne, pratica as obras da carne, né? Que são estas aqui, mencionadas aqui pela Bíblia, palavra de Deus. As obras da carne são estas aqui, né? As obras da carne e o fruto do Espírito, né? Aqui está a comparação, a demonstração, a explicação, a explanação, e eu espero que você consiga. Se você tem o Espírito de Deus, você vai conseguir entender. Mas se você só tem o Espírito da carne, você não vai entender, não vai aprender, não vai praticar e não vai alcançar também a salvação de Deus. Então eu estou falando com você que anda no Espírito, né? Se você anda na carne, estou falando principalmente com você também, para você ouvir e prestar atenção, porque quem sabe, né, você tendo o mínimo de entendimento possível e se esforçar para poder alcançar as obras que dá fruto para Deus, que são as obras do Espírito, Deus possa ter misericórdia de você e você alcançar a salvação de Deus. Então, para que ninguém se engane, para que ninguém fale que não sabia, para que ninguém fale que não ouviu falar, para que ninguém fale que não foi avisado, eu estou falando com você aqui agora. Eu estou te explicando, eu estou te avisando, eu estou te mostrando e estou te ensinando, para que você ouça, entenda, aprenda e pratique, e saiba separar o que são obras da carne que te levam à perdição, que são obras do Espírito que te levam à salvação. E as obras da carne são essas aqui. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são. Presta atenção, irmãos. Se você pratica alguma dessas coisas, você está praticando as obras da carne. Então você não alcançará a salvação de Deus. Você não herdará o reino dos céus. Você não entrará nos céus para morar com Cristo, alcançando a vida eterna, né? Você será lançado nas trevas exteriores, com o diabo, com Satanás, com seus anjos e seus seguidores, né? Mas se você ainda está vivo, ainda vive, tem o discernimento das coisas, então ainda está a tempo de você reconhecer, pedir perdão, se arrepender e voltar e pegar o verdadeiro caminho.
E as obras da carne são essas que te levam à perdição. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vou tirar os meus óculos e vou falar com você, olhando no teu olho, para que você entenda. Os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Você será lançado nas trevas exteriores, para queimar no fogo do inferno, junto com Satanás e todos os seus adeptos, todos aqueles que o seguem, né? Quem são os adeptos de Satanás? Quem são os que o seguem? Quem são os que fazem a sua vontade? São os que fazem estas coisas aqui. Vou repetir para que você tenha clareza do que eu disse, para você saber que ainda se você pratica estas coisas, uma delas, ou todas elas, ou algumas delas, ainda está a tempo de você se arrepender, pedir perdão, né, e procurar o verdadeiro caminho, né? Vou repetir aqui, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo do Senhor possa te esclarecer, te dar entendimento. Se você está sem entendimento e não consegue entender, a palavra de Deus afirma, lá em Efésios, né, que se você está sem entendimento, se você lê, mas não entende, para você pedir a Deus que Ele deliberadamente te dá o entendimento. Basta você pedir, Ele lhe concede e você consegue escapar do fogo do inferno. Que diz a palavra de Deus, escapa-te pela tua alma. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai.